tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à primeira iniciativa que marca o início das comemorações dos 10 anos da APEFA, sob o mote 10 anos, 10 meses, 10 propostas. Dirijo-me assim a todos e a todas que fazem parte desta associação, começando pelo Presidente da Assembleia Geral, Paulo Feliciano, ao Presidente da Direção, Armando Loureiro, assim como todos os elementos dos órgãos sociais, Alberto Sousa, Carminda Teixeira, Antónia Gonçalves, Alzira Mendes, Domingos Costa, Luís Aguiar, Miguel Belinho, Helena Bernardo e eu, Zara Sousa. Agora, os delegados regionais espalhados um pouco por todo o território nacional, começando pelo Algarve, o António Espírito Santo, no Alentejo, Lourdes Prata e Bravo Mico, continuando a percorrer o nosso país, Augusta Trigueiro, Jorge Correia, Álvaro Moura, na Madeira, José Xavier e terminando na região de Trás-os-Montes e Alto Douro, Carlos Silvestre. E ainda aos representantes do Conselho Consultivo, Eduardo Meira e Olívia Santos Silva. Por fim, saúdo todos e todas que se juntam a nós através das plataformas digitais, YouTube e Facebook, que em tempos como estes que vivemos de confinamento, provam que a distância que nos separa é meramente física. Importa, no entanto, destacar que ao longo destes 10 anos, quer os presentes e tantos outros que nos têm gratificado com a presença e com o vosso carinho nas nossas iniciativas. Pois bem, foi a 22 de outubro de 2011, precisamente às 18 horas, e por isso a escolha deste horário não foi aleatória, que na Póvoa de Varzim, um grupo de jovens e entusiastas do campo da educação de adultos formalizou o ato solene tão necessário de constituição da APEFA, Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos Aprendências. Foram 10 anos de atividade, trabalho, determinação e energia dedicados à educação e formação de adultos, área esta que nos é tão cara. Obviamente, durante estes 10 anos houve constrangimentos e dificuldades, mas também muitas concretizações, evolução e alegrias, uma vez conforme e reza o ditado tão conhecido que quem corre por gosto não cansa. Hoje marcamos assim o início das comemorações dos 10 anos da APEFA e para este momento preparamos um vídeo no qual pretendemos resumir as atividades que foram desenvolvidas durante este período, assim como as mensagens do Presidente da Direção, Armando Loureiro, e do Presidente da Assembleia Geral, Paulo Feliciano. Assim convido-vos a todos e a todas a assistirem ao vídeo que preparamos. A Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, APEFA, Aprendências, comemora este ano, em 2021, o seu 10º aniversário da sua constituição. Foi a 22 de outubro de 2011, na Póvoa de Varzim, que o ato foi formalizado por um grupo de profissionais ligados ao campo da educação de adultos,
com o desiderato e a missão de defesa, estudo, promoção e valorização social da educação e da formação de adultos em Portugal para todos, de todas as idades e em todas as geografias. Cumprimos 10 anos de atividade com muita determinação, intenso trabalho, muita alegria e fizemos-lo em várias dimensões. Logo em 2011, no momento crítico para a educação e a formação de adultos em Portugal, promovemos uma reunião de trabalho de urgência em Famalicão com o presidente da então ANQ, que fora determinante na reorientação da sua ação. Seguiram-se reuniões e encontros ao mais alto nível, com os partidos políticos representados na Assembleia da República, com os grupos parlamentares, com a Comissão Parlamentar de Educação, com o Secretário de Estado do Emprego, com o Secretário de Estado da Educação, com o Ministro da Educação, com o Secretário da Educação do Governo Regional da Madeira e diversas instituições, como o IFP, o POCH, o Conselho Nacional de Educação, o Plano Nacional de Leitura, a Associação Nacional de Freguesias, a Associação Nacional de Municípios e diversas câmaras municipais. Para aconselhamento da direção foi constituído o Conselho Consultivo da APEFA, que é formado por distintas personalidades de todo o país, da vida social, política, económica, sindical, autárquica, académica e religiosa. Foi uma década muito preenchida, com uma participação ativa e constante em inúmeras conferências, debates e reuniões de trabalho, de que destaco, entre outras, a preparação da Estratégia Portugal 2030 em Coimbra, com a presença do Sr. Primeiro-Ministro e vários ministros setoriais, e as reuniões promovidas pela OCDE na definição de novas competências para Portugal. A APEFA hoje integra o Conselho Geral da ANQEP e é membro permanente da Comissão de Acompanhamento do POCH. Na dimensão social e profissional, salientamos o projeto formativo para formadores de adultos, a realização de conferências e de encontros de partilha e de práticas e de reflexão, a participação em projetos Erasmus, as caminhadas pedestres pela natureza de descontração do corpo e do espírito, a realização anual do Conselho Consultivo, a realização anual do Seminário Nacional de Educação e Formação de Adultos, em julho este ano, já na sua 7ª edição, e, durante o mês de setembro, a Iniciativa Nacional de Educação e Formação de Adultos, setembro, mês da alfabetização e das literacias, para assinalar o Dia Internacional da Alfabetização. Esta dinâmica construtiva da APEFA permitiu dar visibilidade ao problema do analfabetismo e das baixas literacias em Portugal e constituiu a gênese impulsionadora da concepção pelo Ministério da Educação do Plano Nacional de Literacia para Adultos, de que a APEFA foi parceiro indissociável. Porque acreditamos, a APEFA concebeu e está em execução em vários concelhos na região norte do país o projeto piloto Percursos de Cidadania, Alfabetização e de Literacias, uma resposta às pessoas e às demandas dos territórios, numa lógica de naturalização endógena, sinérgica e colaborativa, fundada no voluntariado e na responsabilidade social, pessoal e das instituições, e que, presentemente, nas suas várias oficinas de literacia, quer em regime presencial, quer na oficina online, mais de 350 de cidadãos portugueses lhes é proporcionada a serenidade, a liberdade e a felicidade que ler e escrever promove. Neste 10º aniversário, quero expressar a minha profunda gratidão a todos os associados e amigos da APEFA, aos conselheiros do Conselho Consultivo, aos dirigentes nacionais e dirigentes regionais, a todos os colaboradores dos vários gabinetes de estudos, de internacionalização e projetos, e ao corpo de voluntários do Percursos da Cidadania, pelo apoio, pela dedicação
que todos emprestaram a esta instituição e tornaram a Associação Portuguesa mais representativa e por excelência do campo da educação e da formação de adultos em Portugal. Permitam-me uma referência final e um agradecimento sentido aos que comigo em 2011 foram os obreiros, entusiastas e empreendedores e sócios fundadores da APEFA. Álvaro Moura, António Gonçalves, Carmina Teixeira, Cristina Gomes, Domingos Costa, Eduardo Meira, Emília Neves, Isabel Raimundo, Madalena Dias, Miguel Bolinha. Bem-ajam. Um convite. Participem na iniciativa comemorativa do 10º aniversário da Associação Portuguesa de Educação e Formação de Adultos, Aprendências. Na iniciativa 10 anos, 10 meses, 10 propostas, a acontecer a cada dia 22 até ao mês de outubro. A celebração do 10º aniversário da APEFA é, no fundo, a celebração do empenho cívico e da vontade de participação de um conjunto alargado de pessoas que têm, na educação e formação de adultos, uma preocupação em comum. Ao longo destes 10 anos de vida, foram várias as atividades promovidas pela APEFA e rico o contributo que deu para a educação e formação de adultos em Portugal. Esse contributo é tão mais significativo quanto sabemos as dificuldades que enfrenta a afirmação do movimento associativo, seja pelos baixos níveis de participação cívica que ainda existem na sociedade portuguesa, seja pela dificuldade em reunir apoios para este tipo de projetos. Além do mais, estes 10 primeiros anos de vida coincidiram com 10 anos de grandes dificuldades e grandes desafios para a sociedade portuguesa. Dificuldades e desafios que ainda enfrentamos e que tornam ainda mais meritório o caminho que tem sido percorrido. Mais do que referir-me aos projetos e às atividades desenvolvidas pela APEFA ao longo destes 10 anos, gostava de sublinhar 3 aspectos que têm estado presentes no projeto e no caminho que tem sido percorrido. O primeiro refere-se à promoção de um debate com expressão pública e que tem garantido um envolvimento de uma pluralidade muito grande de atores, sempre com a preocupação de discutir as políticas e os projetos de intervenção nesta área e de encontrar novos caminhos e novas soluções. O segundo refere-se à crescente territorialização da intervenção da Associação, apoiada em parcerias locais, que têm ajudado a diversificar os projetos e a chegar mais perto das pessoas e dos problemas que existem no território. O terceiro refere-se à construção de um campo independente de intervenção, que tem procurado ir além daquilo que é a expressão mais visível das políticas públicas de educação e formação de adultos e procurar situar novos problemas e novos caminhos. Este é um legado rico destes 10 anos de vida e é um legado que importa preservar. Os próximos 10 anos certamente aprofundarão esta ação e diversificarão a intervenção da APEFA. Neste ano de aniversário, desenvolveremos um projeto que ampliará a promoção do debate público na área da educação e formação de adultos, que envolverá um conjunto muito grande de atores, que ajudará a discutir aquilo que tem sido o caminho feito ao longo dos últimos 20 anos e que situará um conjunto de propostas
para o caminho a percorrer para os próximos 20 anos. Esse debate será promovido através de diversas plataformas de comunicação e permitirá recolher por essa via um conjunto muito alargado de contributos e de intervenções, ajudando assim a APEFA a definir aquilo que é a sua proposta de forma participada e a encontrar um conjunto amplo de atores que ajudarão a cumprir este percurso de afirmação da associação nos próximos 10 anos. A todos aqueles que têm feito a APEFA, os meus parabéns. Foi com a apresentação deste vídeo que damos assim início, durante este ano 2021, à comemoração do 10º aniversário da APEFA. E como tal, vamos recordar a cada dia 22, até por fazer a nossa bela e conta redonda e perfeita dos 10 anos, que é agora de janeiro até ao dia 22 de outubro. Lembram-se aquele momento em 22 de outubro em que aqueles jovens entusiastas se juntaram? É até esse 22 de outubro que iremos comemorar. Assim, contamos com todos e com todas para se juntarem a nós nestas iniciativas, de modo a que juntos possamos trabalhar e desenvolver esta área que tanto nos cativa e que nos fascina, que é a área da educação de adultos. Por isso, fiquem atentos. Assim, até ao próximo dia 22 de fevereiro, ainda por esta via digital. Saúde, ânimo, cuidem-se e, em nome da APEFA, obrigada a todos e a todas pela vossa presença.